Muito bem, então o título hoje da mensagem é Oração recíproca e vamos ver hoje a oração de Paulo pelos Tessalonicenses para permanecerem obedientes. Então, no capítulo 3, versículo 4, Paulo diz: E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Nós estamos a prosseguir o estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo a versículo, e uma carta que ele escreveu à igreja em Tessalónica, uma cidade onde ele fundou esta igreja na sua segunda viagem missionária. E podem acompanhar isso em Atos capítulo 17. Depois de ele ter ensinado, capítulo 2, da verdade bíblica e profética sobre o fim dos tempos, Paulo agora avança para o final da sua carta. E no capítulo 3 ele diz, no versículo 1, no demais, irmãos, ou seja, finalmente ele vai avançar para concluir esta segunda carta. Mas o que é que ele vai escrever? Ele vai escrever ainda coisas muito importantes. Vai falar sobre o valor da oração. Porque ele diz lá no versículo 1, no demais, irmãos, rogai por nós. E estes versículos, muitas vezes não é dada muita atenção a eles, mas mostram a enorme importância da oração. E Paulo vai aqui mostrar que, tal como ele ora ao Senhor por eles, pela igreja dos Tessalonicenses, ele também aqui no capítulo 3 pede que se juntem em orações também por ele, Paulo, e pela sua obra missionária. Regularmente o apóstolo Paulo pedia aos seus amigos noutras igrejas que orassem por ele. Ele era como se ele dissesse: nós oramos por vós, por estes assuntos, e pedimos que orem por nós, orem por mim sobre outros assuntos. E é aquilo que nós chamamos a oração recíproca. Na primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, nós vimos essa verdade. Paulo diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. No capítulo 5, versículo 25, Paulo escreve e diz: irmãos, orai por nós. É dizer, nós oramos por vós. Orem por nós. No capítulo 2, ou melhor, na segunda carta, capítulo 1, versículo 3, ele volta a dizer: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. E agora, ao concluir capítulo 3, diz: no demais, irmãos, rogai por nós. Vejam como nas duas cartas, estamos a falar só de cartas aos Tessalonicenses, claramente Paulo mostra a prioridade da oração, a importância da oração e o poder da oração. Se ele pede para orar é porque há poder na oração. E estes versículos levam-nos também a meditar, estes versículos 1 a 5, capítulo 3, sobre o que é que nós devemos dizer a Deus quando oramos, o que é que devemos falar quando estamos em comunhão com Deus em oração, porque orar é falar com Deus. E aquilo que Paulo nos ensina aqui é a oração focada, efetiva. No versículo 1 ele diz: no demais, irmãos, rogai por nós para que, ou seja, para que significa que há motivos próprios, efetivos, bem direcionados. Paulo está aqui a dar o seu exemplo e a mostrar-nos o que é que ele ensinou às igrejas que ele fundou sobre a oração. Paulo está a dizer: olha, quando eu oro, eu sou bem específico na oração. Tenho um foco, tenho direção própria. Não oro assim, experimento palavras só para encher, entre aspas.
E estes 5 versículos mostram a mente de Paulo na oração. E nós já vimos, versículos 1 e 2, aquilo que Paulo pediu que orassem por ele. E lá está. No demais, irmãos, rogai por nós. Primeiro motivo de oração que ele pediu: olha, orem para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Orem para que não haja impedimentos. É capítulo 3, versículo 1. Orem para que a palavra de Deus não tenha impedimentos. Nós vimos como Paulo sofreu muito e foi perseguido e era impedido de pregar e tinha que fugir de uma cidade para outra. E ele agora está a pedir: orem para que a palavra de Deus tenha liberdade, não seja travada. Outro motivo de oração, versículo 2: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. A fé não é de todos. Orou aqui para que Deus o protegesse nesse trabalho. E agora, versículos 3, 4 e 5, depois de pedir que orassem por ele, Paulo vai dizer: eu também oro por vós. É a oração recíproca. E o que é que Paulo orou pelos Tessalonicenses? Versículo 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Paulo aqui, então, vai voltar o seu pensamento e vai mostrar o seu desejo por aquela igreja. Este é o meu desejo. Por aqueles irmãos. Esta é a minha oração por vós. E há aqui 3 motivos que fazem parte do pensamento, do desejo da oração de Paulo. Em primeiro lugar, versículo 3, ele ora para que Deus os guarde do maligno. Proteção contra o maligno, seja contra Satanás. Segundo motivo de oração de Paulo por eles, versículo 4, para que eles prossigam na obediência a Deus. E no versículo 5, ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Grande intimidade com Deus. Nós já vimos a primeira oração, a prioridade da oração de Paulo era a proteção contra o maligno, contra o diabo. E o que é que nós aprendemos? Vimos como o diabo tem o domínio deste sistema mundial no nosso mundo. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que Satanás, o maligno, é o príncipe deste mundo. E nós vimos vários exemplos bíblicos de que Satanás domina este sistema, este mundo. Jesus chamou-lhe por 3 vezes o príncipe deste mundo. Eu vou só recordar um exemplo de que Satanás é o Deus deste século, como disse Paulo, é o príncipe deste mundo. Um exemplo que mostra que Satanás cumpre aquilo que João escreveu: todo o mundo jaz no maligno. Em agosto deste ano, nós tivemos um grande acontecimento a nível mundial, que foram os Jogos Olímpicos em Paris, que todas as nações, praticamente todas as nações do mundo, e a transmissão para todo o mundo dos Jogos Olímpicos. E a pergunta é esta: como é que foi possível que os organizadores dos Jogos Olímpicos decidissem e planeassem que a cerimónia de abertura dos Jogos, essa cerimónia fosse um escárnio e fosse zombaria, que blasfemou de Deus, blasfemou da última ceia de Cristo, com transmissão mundial, global. Foi realmente perturbador. Como é que foi possível? Foi possível porque o maligno, o príncipe deste mundo, conseguiu dominar as mentes dessas pessoas para levarem a efeito uma transmissão mundial nos Jogos Olímpicos, algo tão ofensivo para com o nosso Deus. Então esta foi a prioridade, o primeiro motivo da oração por eles: proteção do maligno. Hoje vamos ver, versículo 4, o segundo motivo de oração pelos Tessalonicenses. Confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Então Paulo aqui
Diz, e confiamos, Paulo confia e ora, este é o seu desejo, para permanecerem obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Vejam o versículo 4, que Paulo diz que continua confiante no Senhor, de que aqueles crentes, ele diz aqui, não só fazem, como farão, vão pôr em prática as instruções que o apóstolo Paulo deu para aquela igreja. E por isso Paulo diz que o seu desejo, sua confiança, sua oração para ficarem firmes e obedientes. Ele diz, vocês já estão a praticar, na minha ausência, aquilo que eu vos ensinei, as minhas ordens, as coisas que eu ordenei, e vocês vão continuar a fazê-las. Confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Se repararem, o elemento comum na oração de Paulo pelos Tessalonicenses é o Senhor. Veja o versículo 3. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. O Senhor. Versículo 4. Confiamos quanto a vós no Senhor. O terceiro motivo da oração. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações. Então, a confiança de Paulo para com aquela igreja está no Senhor. Como ele aqui mostra muito bem nestes 3 versículos. Esta confiança de Paulo na igreja dos Tessalonicenses de permanecerem fiéis, como ele diz, confiamos, não só fazeis hoje, como fareis o que vos mandamos. Esta confiança de Paulo é igual, é semelhante àquilo que encontramos em Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, em que o escritor de Hebreus alerta para as consequências que virão sobre aqueles que se afastam, deixam de confiar nos caminhos do Senhor. E no versículo 9, então no versículos 1 até 8 de Hebreus 6 mostra essa tristeza e as consequências. Mas depois diz no versículo 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Este é o desestimento de Paulo. É de vós, o que é que nós esperamos? Coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. E os Tessalonicenses eram crentes. Paulo escreve esta carta para crentes. Era uma igreja já de crentes em Jesus. Eles ouviram o Evangelho quando Paulo pregou. Eles creram no Salvador Jesus. Por isso, vejam esta pergunta. O que é que se segue na vida de alguém que se converte a Jesus? Que se torna um filho de Deus, se torna um crente em Jesus. O que segue à sua conversão é crescer em Cristo. É, como diz o versículo 4, continuar a fazer aquilo que manda a palavra de Deus. Crescer na fé. Este é o mandamento de Jesus para todo o crente. Ou seja, fazer e continuar a fazer aquilo que a palavra de Deus manda é como que a segunda fase da nossa salvação. A primeira fase da nossa salvação é crermos em Jesus. E depois é fazer e continuar a fazer aquilo que o Senhor nos manda. É aquilo que é conhecido como a santificação. Passar a viver uma vida de santidade. Uma santificação que é progressiva. Dia após dia, continuamos a fazer, como diz bem claramente o versículo 4, aquilo que a palavra de Deus nos manda. É o crescimento para sermos adultos em Cristo, para a maturidade de uma pessoa que se converteu e que é salva. E é disso que fala Paulo aqui no versículo 4, de um crente que sabe que tem de obedecer à palavra de Deus. Nós sabemos como cristãos. Confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos.
Nós podemos dizer que a nossa salvação tem 3 fases. A nossa salvação tem 3 fases. A primeira são 3 fases em 3 tempos. A primeira fase aconteceu para nós que somos crentes lá no tempo que já passou. É a nossa justificação. O que é que isso quer dizer? É o início. Quando lá atrás ouvimos a palavra de Deus e nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo, o que é que aconteceu? Deus perdoou naquele instante que nós cremos no Salvador Jesus. Deus perdoou o nosso pecado. Deus salvou-nos do castigo, da pena do nosso pecado. E Deus declarou-nos justos por causa da cruz de Jesus Cristo. E um bom texto que mostra isto é Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 24. Vejam, a nossa salvação ocorreu quando nós, lá no passado, nós que somos crentes, cremos em Jesus e Deus justificou-nos, Deus declarou-nos justos e libertou-nos da pena do pecado, do nosso pecado. Olha o que diz o versículo 21 de Romanos 3. Mas agora, vejam, agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Então Deus mostrou a sua justiça, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Todo o crente, toda a pessoa que creu em Jesus Cristo, então, ao colocar a sua fé em Jesus, Deus mostrou-lhe a sua justiça. Porque não há diferença. Não há diferença nenhuma entre uma pessoa e outra. Todos pecaram, aos olhos de Deus, todos somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Sendo justificados, vejam, sendo Deus justifica-nos, declara-nos justos gratuitamente, de graça, e diz, pela sua graça, pela redenção. Como é que isso foi feito? Por causa da redenção que há em Cristo Jesus. E o versículo 26 diz, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Este é o início. A nossa salvação tem 3 fases. Esta é a primeira. Quando nós queremos Deus, declarou-nos justos por causa da nossa fé em Jesus, por causa da redenção que há em Jesus na sua cruz. Deus disse, já não és culpado do teu pecado, da tua transgressão aos meus mandamentos. És agora justo. Já não vais ter pena nenhuma consequência. Mas depois a segunda fase da nossa salvação. Nossa salvação tem uma segunda fase e essa fase é do tempo presente. No passado nós cremos, mas estamos a viver no presente. Continuamos a viver neste mundo. E essa é a nossa santificação. Deus fez-nos nascer de novo, o Espírito Santo habita em nós. E o que é que Deus nos deu? Deu-nos o poder, deu-nos a capacidade, através do seu Espírito que habita em nós, crentes, para nós podermos dizer não ao pecado. Nós podemos dizer não. E podemos aqui viver em santidade de vida. Podemos e devemos viver em obediência aos mandamentos de Deus. É a nossa santificação. Estamos a deixar o pecado para trás e vivemos vidas de santidade. Estamos a ser, como crentes, ainda não somos perfeitos, mas progressivamente aperfeiçoados, santificados, libertos do poder do pecado. Como disse Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 17 e 18, nós já não somos mais escravos do pecado.
Quem não tem Cristo, não nasceu de novo, é um escravo do pecado. A sua carnalidade deseja, anseia e ele faz, e vive, e gosta. Mas o crente, olha o que é que diz. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, fomos servos do pecado. Até o dia em que queremos. Olha, veja, obedecestes. De coração, verdadeiramente, do teu íntimo, à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos, não do pecado, agora aqui, da justiça de Deus. Portanto, esta é a segunda fase da nossa salvação. Somos crentes a viver neste mundo em santidade progressiva, aperfeiçoando-nos. Filipenses 2,12 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, estão a ver, outra vez a obediência, não só na minha presença, ou seja, vocês não obedeceram apenas à palavra de Deus quando eu estava aí, eu vos vi e vocês podiam pensar, o apóstolo Paulo vai ver. Não era só quando eu estava aí, muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação, estão a ver? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Nós temos de operar a nossa salvação. Cremos, fomos justificados, mas agora a nossa salvação, somos salvos, tem que ser operada, trabalhada. Aplicar a palavra de Deus à nossa vida, crescer. É como diz Paulo aos Tessalonicenses, confiamos, no versículo 4, confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis. Fazeis agora e fareis no futuro. Vocês estão a progredir na santificação. Qual é a terceira fase da nossa salvação? Justificação, quando queremos, Deus declarou-nos justos. Continuamos a viver neste mundo como crentes, mas em santidade de vida, não mais escravos do pecado, mas escravos da justiça de Deus, da palavra de Deus. Agora, a terceira fase está no futuro. É a nossa glorificação. É o céu. Vamos viver na glória celestial eternamente. Eternamente. Então aí a nossa salvação é concretizada na glória. Romanos 8,30, e aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, estes também justificou, declarou os justos, e aos que justificou, estes também glorificou. Por isso, quando nós lemos o versículo 4, capítulo 3, de 2 aos Tessalonicenses, quando Paulo aqui diz: confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos, ele não está a referir-se à justificação, porque eles já são crentes, nem à glorificação futura, está a falar da santidade de vida atual daqueles crentes. É como se Paulo estivesse a dizer: vocês, Tessalonicenses, precisam de continuar, e eu estou a orar por isso, o vosso crescimento espiritual até à maturidade em Cristo. Fazeis e fareis. Então, será que eu estou a fazer e vou continuar a fazer aquilo que diz a palavra de Deus? Porque isto aplica-se à nossa vida cristã. Olha o que disse Tiago 1,22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não tem valor nenhum ser só ouvir a palavra de Deus, mensagens muito importantes, ouvir e praticar. E praticar. Não é? Diz, é um engano. Não sejas só ouvinte, mas cumpra a palavra de Deus. Ou seja, o crescimento na vida cristã não vem porque nós ouvimos muitas coisas de Deus. Não vem porque nós conhecemos muito da Bíblia. Eu sou crente já há 30 anos, há 40, há 50 anos. Não, irmãos, o progresso na vida cristã é como Paulo diz aqui.
vem pelas horas. Ora, um piloto é medido pelas horas de quê? De voo. Não é? As horas o nosso crescimento mede-se pelas horas que nós passamos obedecendo. Não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. É aí que se vê o nosso crescimento. Praticamos aquilo que sabemos da palavra de Deus hoje, amanhã. Fazeis hoje e fareis amanhã. O que é que o Senhor Jesus disse aos seus apóstolos, aos 11 apóstolos, na última noite, lá no cenáculo mobilado, onde tomaram a última refeição? Lavou os pés aos seus discípulos e depois disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Eu estou a ensinar. Vocês vão ser muito bem-aventurados se, sabendo-as, as praticardes. Obedecer, viver a vida cristã, crescer, foi o que Pedro disse e escreveu na segunda carta, capítulo 1, versículos 5 a 8. Olha o que ele diz. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé. És crente, tens fé? Olha, essa é a justificação. Estás justificado. Deus já te justificou pela tua fé em Jesus. Deus declarou-te justo, já não vais cumprir a pena por causa da culpa do teu pecado. Mas olha, agora acrescenta à tua fé a virtude. E ao acrescentares à fé a virtude, acrescenta ainda mais conhecimento. E ao conhecimento a temperança. E à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver, olha, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. E Paulo está aqui a falar a crentes, vejam, que são novos na fé. Eram crentes novos. Paulo esteve naquela cidade, bem poucos meses, talvez 3 a 6 meses, foi perseguido, teve de escapar, e é da cidade de Corinto, onde ele fugiu para sul, que ele escreve as 2 cartas. Eram crentes novos. E nós já vimos o grande interesse que eles tinham na palavra de Deus e na escatologia, no fim dos tempos. Mas eram crentes novos, mas daquilo que Paulo sabe destes crentes, ele dizia: tenho confiança que vocês estão a progredir, vão continuar a progredir, e esse é o meu desejo e eu oro por isso. Olha que Paulo já lhes tinha dito no capítulo 2, versículo 15. Então, irmãos, estai firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Seja por carta que a gente... E nesta altura, o Novo Testamento ainda estava mais ou menos aqui no ano 60, ainda não havia muitos livros do Novo Testamento a circular. E por isso Paulo diz, olhem, fiquem firmes naquilo que ouviram pregar, não é? E as cartas que já existem, porque aquilo que eles ouviram pregar, Paulo ia escrevendo, não é? E algum tempo depois iriam ter os livros. Mas fiquem firmes. Há outra coisa que Paulo está aqui a mostrar de muito importante neste versículo que acabámos de ler e no versículo 4. Quando ele diz no versículo 4, não só fazeis como fareis o que vos mandamos. O que é importante aqui? Paulo está aqui a mostrar a sua autoridade apostólica. Não é? Ele é apóstolo e ele escreve e prega e diz, isto que eu estou a pregar, eu sou apóstolo de Jesus Cristo e tenho autoridade para vocês obedecerem à minha palavra. É a autoridade apostólica de Paulo. O que Paulo ensinou, o que Paulo mandou, tem a mesma autoridade que aquilo que Jesus ensinou e aquilo que Jesus mandou.
não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Vou dar-vos um bom exemplo disto, que está em 1 Coríntios 7. Não é o tema aqui é o divórcio, mas não é o tema que é importante aqui. Vejam o versículo 10, o que é que Paulo diz em 1 Coríntios 7, 10. Todavia, aos casados mando quem? Não eu, mas o Senhor. Quer dizer, olha, o Senhor Jesus Cristo falou sobre o tema do divórcio e ele mandou, disse como é que tinha de ser feito. Ele diz, olha, então, não sou eu que estou a mandar, foi o Senhor Jesus. Mas, logo a seguir no versículo 12, ele diz, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. É um mandamento. Ele está a dizer, olha, o que eu vou dizer, não fui eu que disse, foi Jesus. Versículo 10. Que a mulher não se aparte do marido. Foi Jesus que disse. Não fui eu, diz ele. E depois ele continua a pregar, olha, mas agora eu vou dizer, vou mandar, não foi Jesus que disse, agora sou eu que digo. E também mando. Não é? Então, vemos aqui a autoridade apostólica de Paulo. Disse ele, voltando aos Tessalonicenses, não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Porque ele tem autoridade para isso. Em conclusão, Paulo está a orar por aqueles crentes. É importante vermos aqui o coração de Paulo e como é que se deve orar. Ele diz, olha, versículo 2, orem para que sejamos livres, orem, versículo 1, para que a palavra de Deus não seja impedida, tenha livre curso. Versículo 2, orem para que Deus nos proteja de homens maus. Quantas vezes Paulo teve em perigo de morte? Orem para que os homens maus não nos prejudiquem. Eu vou orar por vocês também. Olha, vou orar para que Deus vos proteja do maligno, do diabo. Eu vou orar para que vocês permaneçam obedientes. Versículo 4. E iremos ver o versículo 5. Orar para que tenham grande intimidade com Deus. Que o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. E em tudo isto, Paulo diz, versículo 4, tem confiança no Senhor. Confiamos no Senhor. E ora para que eles progridam na fé e nos caminhos de Deus. E para isto é preciso obediência, para nós crescermos na fé, fazermos e continuarmos a fazer. É preciso, sobretudo, intimidade com Jesus, estar perto da palavra de Deus, perto do Senhor. Isto recorda-nos as palavras de Jesus também na última noite, com os seus discípulos lá no cenáculo mobilado. Em João 15, 4 e 5, Jesus dá o exemplo da videira e dos ramos, as varas. Olha o que Jesus diz. Estai em mim, estejam unidos a mim, próximos de mim. Há crentes que não estão. E eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, nós podemos ver aí uma vara cheia de laranjas. Um ramo. Arrancamos, o que é que vai acontecer? Diz, o ramo, a vara de si mesma não produz nada. Tem que estar ligada à árvore, que é quem? Que é Jesus. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não é? Por isso ele diz no versículo 4, confiamos quanto a vós no Senhor, não é? Unidos a Cristo, vocês não só estão a fazer, como continuareis a fazer aquilo que vos mandamos, crescimento. Jesus fala aqui do crente, da comunhão com Ele, Cristo. Só aquele que está em íntima comunhão com Jesus produz fruto. Jesus deu uma parábola que já aqui foi estudada, em Marcos 4, 8. E todo o crente produz o mesmo fruto? Jesus disse, outra semente
outra, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30. É bom. Uma semente e dali produz 30. E outro 60. E outro 100. Dar fruto. Mas nem todos damos o mesmo fruto. Quanto maior for a nossa obediência, maior o nosso amor a Jesus, maior a nossa intimidade, maior será o fruto. Maior será o fruto. Por isso Paulo diz aqui, confiamos, acho que já li este versículo umas 10 vezes, não? Confiamos quanto a vós, Rui Simão, confiamos quanto a ti, Rui Simão, no Senhor, que não só fazes, como farás o que vos mandamos. Cada um pode pôr o seu nome. Procuremos ser crentes obedientes, crescendo em Cristo, progredindo na nossa... Estamos na fase 2. Fase 1 cremos, fomos justificados, agora estamos a progredir em santidade. E depois vamos para a fase 3. Essa é que vai ser boa. Glorificação. Até lá, esta foi a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Que eles façam e continuem a fazer aquilo que a palavra de Deus quer. Amém. Muito bem.